Oi, pessoal, vamos lá então. Unidade 5 de Geografia com o título Cultura e Identidade Brasileira. Essa unidade nós vamos então tratar de assuntos relacionados aos primeiros habitantes, desde os primeiros habitantes desta terra, passando pelos portugueses que vieram para o Brasil, com o objetivo de colonizá-lo, e os grupos africanos que foram trazidos forçadamente na condição de escravos, chegando à imigração, com a vinda maciça de europeus e asiáticos. E, finalmente, nos dias mais atuais, com a vinda de latinos-americanos. Esta unidade ela vai destacar para vocês a contribuição desses grupos para a diversidade cultural existente no nosso país, a fim de fazer vocês conhecer essas várias culturas e valorizar. Nesta abertura da unidade, nós temos então fotografias, né, desses 4 principais grupos formadores da população brasileira e que serão explorados nessa unidade: indígenas, africanos, europeus e asiáticos. É fundamental a gente explorar a contribuição desses grupos para a cultura brasileira. Diferentes culturas. A atual população brasileira, ela tem origem na mistura de diferentes povos, tanto aqueles que já habitavam essas terras, mesmo muito antes de elas integrarem nosso país, quanto aqueles que vieram depois. Muitas atividades que você realiza hoje no seu dia a dia resultam de tradições herdadas desses grupos, especialmente os indígenas, os africanos, os europeus e até os asiáticos, que são as populações com maior influência na formação da cultura brasileira. Muitos artesãos e artistas retratam elementos que nos fornecem pistas da influência desses povos na cultura brasileira, como a gente pode observar nessas imagens a seguir das páginas 96 e 97. Nós temos aí esculturas de barro com instrumentos típicos do forró brasileiro, que é típico da região Nordeste, o artesanato de miniaturas de barcos, também, que a gente pode colocar como sendo o artesanato da região Sudeste, lá no Rio de Janeiro. Os indígenas que produziam muitos objetos pessoais feitos de argila. E a palha, que é um material muito usado na fabricação, na produção de cestos, como a gente vê nessa imagem aí, foi utilizado por indígenas que viviam no nosso território. Pois bem, essas contribuições culturais de diferentes povos, né? Eles contribuíram, então, para a formação da população brasileira, que ocorreram de maneiras muito variadas. Vamos observar, então, todas essas imagens que aparecem aí. A gente vai ver na arquitetura, ou seja, a construção de uma casa, ela é muito presente nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A gente vê que é um estilo da casa, ela é bem diferente das casas que aparecem, que a gente conhece na nossa região, por exemplo, né? Em manifestações religiosas, a gente vê aí a procissão com os reis combos em São Luís, né? A congada é uma manifestação africana que ganhou bastante conotações religiosas por influência portuguesa. Na culinária, a gente tem a comida típica japonesa, que é muito apreciada hoje pelos brasileiros. Nas vestimentas, ou seja, nas roupas, acessórios, como nessa imagem parece, a menininha com um turbante, né? Que é uma influência africana muito presente na população brasileira. E, é claro, nos ritmos musicais, né? Como a gente vê também a influência dos indígenas da tribo
tocando tambor, chocalho, lá na floresta amazônica, em Manaus. No finalzinho da página 99, nós vamos conhecer Você Sabia, afirmando que essa cultura brasileira ela é tão rica no nosso país, diversa, que foi reservado um dia para sua comemoração. Anualmente, no dia 5 de novembro, o Brasil, então, faz essa exaltação à cultura brasileira, né? Resultante da grande influência e contribuição desses diferentes grupos, promovendo assim valorizar a nossa diversidade. Vamos conhecer então as contribuições desses povos indígenas, europeus, africanos e asiáticos. Começando pelos indígenas, então. Os indígenas, eles foram os primeiros habitantes das terras que hoje formam o nosso país, o Brasil. Para a maioria dos indígenas, o contato com os demais povos, como os portugueses, não foi positivo. Os conflitos pelo uso e a ocupação das terras, por exemplo, reduziram em grande quantidade o número de indígenas no Brasil, que não conheciam as armas de fogo usadas pelos colonizadores portugueses contra eles. Além disso, algumas doenças comuns entre os europeus não existiam nessas terras. E ao serem transmitidas aos indígenas que não tinham resistência biológica, nem conheciam medicação para elas, ocasionaram então um grande número de morte desses indígenas. Os povos indígenas até hoje lutam pela sobrevivência e pela manutenção de seus modos de vida, costumes, tradições e cultura. Na página 100, lá embaixo, no Conecte ao Assunto, a gente vê a informação. E muitas palavras que nós utilizamos em nosso dia a dia, por exemplo, têm origem indígena. Podemos citar aqui o nome de alguns animais. Então, jacaré, arara, jabuti é de origem indígena. Ou o nome de frutas como abacaxi, maracujá e caju também são de origem indígena. Na nossa alimentação tem forte influência indígena. Por exemplo, um alimento muito comum em nossas mesas, cuja cultura alimentar herdamos dos indígenas, é a mandioca. Tem o artesanato também, como a gente vê aí representando nessa imagem, né? E as redes, né? Nossa, né? Artesanato feito em argila, que foi muito elaborado pelos indígenas, e a rede que oferece momentos de descanso hoje para muitos de nós. Vamos falar então sobre os europeus. Os europeus, o grupo de europeus, migraram para o Brasil, destacam-se os portugueses e os italianos. A principal herança deixada por eles foi o nosso idioma oficial, que é a língua portuguesa. Além de seus pertences, os europeus que aqui chegaram trouxeram seus costumes, tradições e modos de vida. Essas contribuições culturais, elas podem ser observadas ainda nos dias de hoje. Lá em São Paulo, por exemplo, ocorrem festas italianas em diferentes bairros, com muita comida, danças e músicas típicas da Itália. A gente vê então essa imagem de uma família de imigrantes italianos com todos os seus pertences, chegando ao Brasil no ano de 1910. No Mapeando, lá na página 103, a gente tem então uma informação falando sobre os italianos. Lá na região sul do nosso Brasil, eles receberam muitos imigrantes entre os séculos 19 e 20, com destaque para os italianos. Eles contribuíram para ampliar a diversidade e a mistura entre diferentes povos
enriquecendo ainda mais a cultura brasileira. Estima-se que os anos de 1885 e 1894, 8.941 italianos chegaram ao estado de Santa Catarina para trabalhar principalmente nos cultivos, e com o mesmo objetivo entre os anos de 1882 e 1914, cerca de 154 mil italianos entraram no estado do Rio Grande do Sul. Todos eles, então, vindos diretamente da Itália, buscavam-se uma maneira de melhores condições de trabalho e de vida. Depois, então, aí vocês completem com o número de habitantes, de italianos que chegaram no estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nós acabamos de citar para vocês, ok? Vamos falar agora sobre a contribuição dos africanos. No continente americano, o Brasil foi o país que importou mais escravos africanos. Entre os séculos XVI e meados do século XIX, vieram cerca de 4 milhões de homens, mulheres e crianças. Os portugueses foram os primeiros a iniciar esse comércio de escravos. Muito triste, né? Pensar que pessoas eram comercializadas como escravos. Então, diferentes povos africanos foram trazidos à força para o Brasil. Quando a gente diz à força, gente, porque ninguém foi convidado para vir, vamos fazer uma viagem para o Brasil. Não, não foi dessa maneira. Tá? Foi de uma maneira muito bruta, muito desumana, inclusive, né? A gente ainda vai voltar a falar sobre essa questão ainda, tá? Então, foram escravizados entre os séculos 16 e 19. Durante mais de 300 anos de escravidão aqui no Brasil, esses grupos de africanos que aqui chegaram lutaram não apenas por liberdade, mas também para preservar seus modos de vida. Seus costumes influenciaram a nossa cultura brasileira e receberam influências dela. Atualmente, notamos a forte influência da cultura africana na identidade da população brasileira. Como a gente vê aí nessas imagens, a gente vê a influência na música, como é o caso do samba de roda, a gente vê na religião, como cerimônias que a gente está vendo representado aí, nos esportes, jogos, brincadeiras, como é o caso da capoeira, os instrumentos musicais, que a gente está vendo nessa imagem, na língua, com diversas palavras e expressões particulares, por exemplo, a palavra gangorra, giló, vem da influência dos africanos. Muito bem, falando agora sobre os asiáticos, a gente vai falar especialmente sobre os japoneses, que compõem outro grupo que imigrou em massa para o Brasil. A chegada dos japoneses no Porto de Santos, em São Paulo, muitos foram encaminhados ao interior do país para realizar trabalhos em pequenas lavouras nos grandes cultivos de café. A gente vê nessa imagem aí, quando imigrantes japoneses no trem com destino ao interior de São Paulo. Eles chegavam aqui através dos navios, né, no Porto de Santos, e depois eles embarcavam nesses trens, que é para onde grande parte deles eram encaminhados a fim de trabalhar em lavouras. Lavouras essas que eram, na maioria das vezes, de café. Atualmente, então, estima-se que cerca de 1,5 milhão de brasileiros sejam descendentes de japoneses. Muitos deles, cerca de 400 mil, vivem no nosso estado de São Paulo. Inclusive, tem um bairro lá, né, o chamado Bairro da Liberdade, no município de São Paulo. Esse bairro ele é muito visitado por turistas, especialmente nos finais de semana, quando são organizadas barracas que vendem comidas típicas, roupas, artesanatos.
Então, deve ser bem interessante, tá? Na página 107 tem uma pergunta lá, falando sobre os aspectos, que é para a gente citar aspectos que você reconhece no seu modo de vida e no modo de vida dos seus familiares. Então, é importante que vocês troquem essas informações entre os seus familiares e percebam que essa diversidade de situações, né, os elementos de onde você vive, se teve alguma influência japonesa. Falando agora sobre os latino-americanos. Nas últimas décadas, também tem ocorrido um maior deslocamento de pessoas ao Brasil, vindas dos países aqui vizinhos, como eles: Argentina, Uruguai, Bolívia, Venezuela, Paraguai. Muitos desses imigrantes vêm em busca de melhores condições de vida. Alguns fogem de áreas de conflitos ou com altos índices de violência. Além de diferenças culturais, mas as dificuldades enfrentadas por muitas dessas pessoas é a questão do idioma, né? Imagine, como você se sentiria se você tivesse que mudar para um país onde as pessoas não falam a língua portuguesa? Uma coisa é a gente visitar, né, um país e a gente estar lá como turista, ter um guia que vai estar nos orientando. E outra coisa é você chegar num país, né, por uma necessidade e não falar, ninguém fala a língua portuguesa, né? Como é que você gostaria de ser recebido? Então, esses são um dos aspectos enfrentados por esses grupos, né? Esses imigrantes latino-americanos que trazem consigo elementos de seus locais de origem, o que resulta, por exemplo, uma troca cultural que vai influenciar o nosso modo de vida. Atualmente, é cada vez mais comum no Brasil a gente encontrar artesanatos produzidos por esses grupos, a gente vê várias feiras, né? A gente vê feirinhas com esses artesanatos, pessoas que fazem apresentações musicais nas ruas, e não podemos deixar de falar da culinária, né? Muitas festas hoje típicas que trazem tipicamente a comida desses grupos que a gente acabou de falar. No final da página 109, tem uma pergunta lá para vocês fazerem, que é uma resposta pessoal. Que aspectos, então, da cultura latino-americana você reconhece no seu modo de vida e dos seus familiares, né? Conversem, né? Troquem essas informações entre os seus familiares e percebam essa diversidade de situações que a gente vive, quais as influências, então, desses povos. Espero que vocês tenham prestado atenção na aula, tenham entendido sobre os grupos que nós aprendemos, né? Falamos aí sobre o latino-americano, sobre os asiáticos, sobre os africanos, os europeus e os grupos indígenas. Agora, então, eu gostaria que vocês fizessem as páginas 110 e 111. Nós temos apenas 3 exercícios aí para vocês fazerem. Revejam a aula, façam a leitura novamente da unidade com atenção e bons estudos! Beijo, pessoal!